Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 21 a 26. Vamos orar? Senhor, vamos ler a porção da Tua palavra agora, e nós pedimos muito para que em nome de Jesus, o Senhor nos dê compreensão desse texto, e que algo em nós possa mudar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus capítulo 5, 21 até 26, diz assim a palavra. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali, no altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nessa quarta-feira, o nosso coração foi quebrado pela tragédia que aconteceu em Suzano. A tragédia de Suzano chocou a gente. 2 jovens, ex-alunos de uma escola, alugaram um carro, mataram o dono da locadora, que era tio de um desses 2 meninos, e foram para a escola e atiraram contra estudantes e funcionários. 5 alunos e 2 profissionais foram mortos, sem contar os 9 feridos que ficaram diante daquele ato cruel. Depois da ação, os 2 rapazes, um de 17 anos e outro de 25 anos, se suicidaram. A vida do próximo deixou de ser respeitada com esse tom que eu vou chamar de santidade. De tão santa que é, a gente não tem autoridade nem direito de tirar a vida de ninguém. Mas me parece que a santidade da vida está sendo roubada pela nossa ira desenfreada. E se acontece isso, é porque nós realmente estamos nos importando muito pouco com a nossa humanidade.
Parece que o que vale é que ninguém me afronte, porque se eu me afrontar, a última palavra é a da minha ira. Eu penso que nós podemos matar as pessoas de diversas maneiras. Eu penso que nós podemos matar as pessoas biologicamente. Esse ato de tirar a vida biológica de alguém. Mas eu penso também que a gente pode matar uma pessoa socialmente. Quando a gente encontra as mazelas sociais do nosso país e das pessoas com quem a gente vive, e nós não fazemos absolutamente nada para com as mazelas das pessoas com quem nós vivemos e vemos. Então, a gente olha, nós fechamos os olhos e essas pessoas são mortas pela nossa incompreensão, pela nossa postura fria diante da morte dessas pessoas. A gente pode matar as pessoas também psicologicamente. Quando nós publicamente nos levantamos contra uma outra pessoa e a gente faz de tudo para apagar, para ofuscar o brilho dessa pessoa diante das pessoas. E quantas pessoas estão doentes psicologicamente porque estão sendo mortas pelos outros psicologicamente. Mas eu penso também que a gente pode matar as pessoas verbalmente. São quando as minhas palavras se tornam armas mortíferas e já não encontram, onde o outro já não encontra mais o respeito dentro do meu coração. Então eu degolo, então eu mato, então eu ofendo, eu minto, eu falo o que eu quero. Mas eu entendo também que a gente pode matar pessoas interiormente. E quando a gente mata pessoas interiormente é quando o outro se torna insignificante para mim. Você não tem significado nenhum. Eu não estou nem aí para você. Estou um pouco me lixando para o que está acontecendo com você. Então, quando o outro se torna insignificante para o meu coração, ele também morreu para mim. Eu confesso que me preocupa que a igreja de Jesus Cristo tome essas posições. Me preocupa que a igreja difunda a morte nas suas relações ao invés de vida. As pessoas irmãs, que se dizem irmãs, estão distantes. Os irmãos não se curvam mais um ao outro. Os irmãos não permitem se honrar um ao outro, não consideram o outro superior a si mesmos, e o resultado disso no meio da igreja é um colapso relacional no meio da igreja, porque irmãos já não se tratam mais como irmãos. O descaso, nesse caso, não é só com o próximo. O descaso é também com a obra da cruz que nos uniu. Porque já na cruz já não há nem homem nem mulher, nem grego e nem bárbaro. Há um povo. Que foi isso que a cruz fez. Uniu. E parece que aquilo que a cruz uniu, nós homens queremos separar. Alguém, em certo momento, disse que a igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Eu confesso que eu não sei se eu acredito nessa frase desse jeito, porque eu acho que é muito perigoso a gente definir a igreja assim. Mas eu não nego que muitos feridos se tornaram esquecidos por nós. Talvez o texto que a gente leu hoje nos ensine um pouquinho mais como tem sido, talvez,
a nossa relação com quem a gente chama irmão. O texto que eu li faz parte do Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, que é um sermão relativamente longo, o recorte que eu fiz hoje é Jesus falando sobre o homicídio. A pergunta primeira que a gente tem que fazer é: bom, para quem Jesus está falando no Sermão da Montanha? Essa é uma pergunta primordial. Para quem Jesus está falando? E se nós voltarmos no capítulo 5, no versículo 1 e 2, você vai ver que junto com Jesus estão os discípulos e as multidões. Então a gente pensa, bom, ele está falando para os discípulos e para a multidão. Não. O versículo 1 e 2 é bem claro em dizer que passou a ensinar os seus discípulos dizendo. Todo o ensinamento do Sermão da Montanha não é para a multidão. A multidão gosta de ouvir. A multidão está ali esperando como se fosse um urubu, alguma carniça santa cair do céu para que ele possa se alimentar. Quem sabe Jesus nesse Sermão da Montanha realiza uma cura, a gente vê e a gente posta no nosso Instagram. Quem sabe eu sou o curado, não é? A multidão está ali sempre por perto. Mas o conteúdo do Sermão da Montanha, todo o conteúdo do Sermão da Montanha não encontra lugar, não encontra abrigo na lógica humana, não faz lógica, não faz sentido. Tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha, para a gente raciocinar tudo isso com a lógica humana. Para a gente viver o Sermão da Montanha, só pela ajuda que vem do céu, para a gente viver. Portanto, quando Jesus fala sobre o homicídio, ele está falando para quem? É isso mesmo. Quando ele está falando sobre o homicídio, ele está falando para os seus discípulos. Nossa! Aí a gente pode perguntar assim: poxa, mas os discípulos poderiam matar alguém? Bem, se não pudessem, Jesus não teria falado. Lembrando das diferentes maneiras que nós temos de matar alguém dentro de nós. Esse trecho do sermão de Jesus, ele é um bloco, esse trecho que eu li, ele é um bloco, onde Jesus fala exclusivamente sobre a lei. Ele está se referindo à lei de Moisés. E na verdade, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele não está querendo falar sobre a lei de Moisés. O que Jesus está querendo fazer é ensinar sobre a espiritualidade da lei. E como ele faz isso? Em todo esse bloco ele usa a expressão: vocês ouvistes o que foi dito pelos antigos? Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? E ele usa essa expressão repetidamente em 5 assuntos. Primeiro, homicídio. Segundo, do adultério. Terceiro, sobre os juramentos. Quarto, sobre a vingança. E quinto, sobre o amor ao próximo. Em cada um desses 5 assuntos, ele inicia com a mesma frase: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Agora, essa pequena expressão, ouvistes o que foi dito, ela precisa hoje de pelo menos 2 iniciais ou 2 introdutórias explicações. Primeiro, os filhos de Israel, quando eles, durante o período do seu cativeiro babilônico, porque o povo de Israel foi preso pelo povo da Babilônia, e quando eles ficaram presos, oprimidos pelo povo da Babilônia, sabe o que aconteceu com eles? Eles se esqueceram do idioma, do seu próprio idioma, do hebraico. Eles ficaram tanto com o povo da Babilônia, foram vindo tantas outras gerações, que a linguagem original deles, que o idioma original deles, o hebraico, se perdeu. O tempo passou, e quando esse povo retornou para a sua terra, eles estavam falando outro idioma. Ao invés do hebraico, eles estavam falando agora o aramaico. Eles não estavam mais agora familiarizados com o hebraico, com a língua original lá do início. E qual foi o resultado? Se eles não conseguiam mais falar o hebraico e nem ler o hebraico, como é que eles iam ler
a Bíblia deles. A Bíblia deles era pela lei, os profetas, né? A lei, como é que eles iriam ler a lei? Porque a lei de Moisés estava em hebraico. Resultado, bom, aqueles irmãos que agora saíram da Babilônia, voltaram com o seu idioma totalmente alterado, eles dependiam exclusivamente do ensino de quem? De quem conhecia o hebraico. Quem conhecia o hebraico? Fariseus e escribas. Tudo que o povo ouvia, eles confiavam exclusivamente no ensino dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e os escribas, olhando para esse ponto da lei que é do homicídio, como é que eles interpretavam? Lá em Êxodo 20, falando dos 10 mandamentos, não matarás, eles entendiam o seguinte: bom, se eu não matei biologicamente alguém, eu estou livre. Se eu não tirei a vida biológica de alguém, eu estou tranquilo, eu não estou pego na lei. Eles, tanto os fariseus quanto os escribas, eles se preocupavam exclusivamente com o tribunal humano. O problema é que eles não entendiam que para Deus apenas o desejar e o realizar no coração é o que nos leva ao tribunal de Deus. Mas eles não estavam preocupados com o coração. A preocupação deles era literal. Se eu matar biologicamente alguém, eu estou pego na lei. Eu posso xingar, eu posso ofender, eu posso mentir, eu posso oprimir, desde que eu não mate ninguém, eu não estou pego nela. Fariseus e escribas, inocentes no que tange a tirar a vida de alguém, mas culpados quanto à exigência da espiritualidade da lei. E é o que Jesus está dizendo: eu vim aqui para ensinar vocês sobre a espiritualidade da lei. Segunda coisa, sobre a expressão ouvistes o que foi dito, é que antes de Jesus, propriamente dito, falar sobre o homicídio, no capítulo 5, versículo 20, versículo anterior ao que li, versículo 21, ele diz assim: se a vossa justiça não exceder, a vossa justiça de quem? A dos seguidores de Jesus. Se a vossa justiça não exceder em muito, veja, não é exceder um pouco, é exceder em muito. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, dessa galera que pega a lei, interpreta e prega para vocês, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Entenderam? Jesus está dizendo: olha, se a justiça de vocês não exceder a desse pessoal que interpreta a lei de maneira equívoca, vocês nunca entrarão no reino dos céus. A pergunta é: bom, mestre, então como é que a gente faz para entrar no reino dos céus? Aí Jesus diz: pois é, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É por isso que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito na lei? Eu, porém, vos digo. Jesus não está indo contra a lei, ele está aplicando a lei de maneira correta, coisa que os escribas e fariseus não faziam. Se Jesus é aquele que interpreta corretamente a lei, o que é que ele tem para falar para os irmãos sobre homicídio? Eu espero que ninguém me mate hoje, pelo menos biologicamente. O que é que Jesus tem para ensinar para nós sobre homicídio? Eu gostaria muito que agora você... eu li um livro do C.S. Lewis, falando sobre o luto que ele teve quando ele perdeu a esposa dele. Anatomia de uma dor. E depois que eu li, eu tive uma descrição sobre o livro. A descrição era a seguinte: foi como se eu montasse num teco-teco. Eu montei num teco-teco, voei, e no meio do caminho encontrei uma grande tempestade. Eu pousei, mas foi um voo inesquecível. Foi terrível. Eu espero que hoje você monte também num teco-teco. Essa é um tipo de palavra que a gente não pode se sentir confortável voando como se nós estivéssemos no Emirates. Esse é um voo
turbulento, de teco-teco. Eu peço que em nome de Jesus você afivele o seu cinto e que você voe junto comigo, porque se pousarmos, não seremos mais os mesmos. O versículo 22 diz que todo que sem motivo, sem se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Primeira coisa que eu quero destacar é que o termo irmão, ele é extremamente repetido em toda a história. Em todo o sermão aqui, nesse ponto do homicídio, Jesus repete muito a palavra irmão. Ou seja, o contexto desse desejo homicida no coração dos seguidores de Jesus, acontece dentro desse campo fraterno da espiritualidade em torno de Jesus. Então, está enganado quem segue a Cristo, segue nessa espiritualidade em Cristo e não está envolto por sentimentos terríveis, maldosos. Isso é mentira. Então Jesus está dizendo aqui, olha, esse desejo homicida, ele acontece dentro desse campo de pessoas que querem me seguir. Uau! E aí diz aí, né, a expressão sem motivo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, sem motivo. Bom, essa expressão sem motivo pode dar um certo conforto para nós, porque daí a gente diz, bom, então com motivo eu posso. Pisou no meu calo, eu te mato, né? Me ofendeu, eu respondo. Mas a gente precisa entender o seguinte, que essa palavra, essa expressão sem motivo, ela não consta na maioria dos escritos originais antigos. Uau! Então, se nós fizéssemos uma tradução um pouco mais pura, a tradução desse trecho mais pura seria o seguinte: todo o que se irá contra o seu irmão. Não tem um sem motivo. Todo o que se irá contra o seu irmão. A maioria dos papiros antigos e escritos originais antigos não consta o termo sem motivo. Enquanto os fariseus e os escribas julgavam que o matar é pela lei, Jesus vai no sentimento que antecede a ação de matar. Porque o primeiro homicídio não é tirar a vida de alguém. O primeiro homicídio é a raiva. O primeiro homicídio é a ira. Essa ação descontrolada. Esse negócio que quando mexem com o nosso ego, mexeu com o nosso ego, pisou no nosso ego, feriu o nosso ego, então nós fomos extremamente afetados. E aí, como resposta, a gente vomita a nossa ira, a gente jorra a nossa ira. Essa postura incontrolável, desenfreada, que me leva ao próximo com uma postura de assassino. Essa ira que arrebata de mim e de você o juízo. A gente fica doido. Falou mal de mim, mexeu com o meu ego, eu fico doido. Vira um leão, incontrolável. Mas a pergunta é, bom, então eu não posso me irar contra o meu irmão? Eu não posso ficar irado contra o meu irmão? A resposta é sim e não. Porque como é que a gente então agora interpreta aquele texto famoso? Irai-vos e não pequeis. Como assim? É possível então eu ficar irado e não pecar? Sim. Então como? Entenda o seguinte: a ira pecaminosa é aquela que é fruto das minhas frustrações diante de algo que me atingiu. A ira pecaminosa
é essa frustração que eu tenho quando alguém me feriu de modo injusto. A ira santa é quando a injustiça toca outro e não eu, e não a mim. Percebe a diferença? Conseguiu entender a diferença? A ira que mata, a ira que fere, a ira que é pecaminosa, é aquela que faz a gente ficar magoadinho, porque feriu o nosso ego, porque nós nos tornamos injustiçados. Eu fui injustiçado, porque falaram mal de mim, porque me feriram, e porque me feriram eu me levantei com ira e me defendi de modo irado, descontrolado, contra a injustiça que me atingiu. Essa ira é errada. Essa ira é proveniente de uma injustiça contra mim, e eu me levanto para me defender de modo irado. Essa ira é errada. Mas quando a injustiça se refere a um outro irmão, e eu estou vendo a injustiça, e eu me levanto de maneira irada e indignada, essa ira deve ser exercida. Quando eu sou objeto de injustiça, eu não posso me levantar com ira. Mas quando eu vejo uma injustiça abarrotando, matando, sufocando o meu irmão, eu posso me levantar para defendê-lo com justiça, com ira. É claro que você não vai se levantar para matar o outro, ok? Isso é claro, né? É bom dizer porque vai que, né? A resposta irada, ela é errada quando eu sou o injustiçado. E por que eu estou dizendo isso? Ora, é claro, porque no próprio Sermão da Montanha, porque o próprio Jesus falando isso, se eu sou injustiçado, qual é a minha postura diante da injustiça? Eu viro a face, eu perdoo. Eu sou o alvo da injustiça. Quando eu sou o alvo da injustiça, eu não tenho que responder a isso de maneira irada, desenfreada, sem juízo, cheio de cólera. Não, se eu sou injustiçado, eu me calo, eu perdoo, eu caminho a 2ª milha, eu caminho a 7ª milha. A ira, ela cabe quando a injustiça é em relação ao outro. Aí eu posso me manifestar. De qualquer forma, Jesus está dizendo que essa ira, essa cólera, esse sentimento de perder o juízo, se levanta por conta do nosso ego mimado. Feriu meu ego. Então, se me feriu, eu tenho que matar você. Eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho valor. Eu tenho que mostrar para o outro que eu sou totalmente diferente do que você está dizendo que eu sou. O negócio é que Jesus continua dizendo que essa ira, ela é errada, não apenas porque pode tirar a vida biológica do outro, mas é porque essa ira desenfreada, ela responde ao outro com ofensa. A ira desenfreada, ela é errada, porque ela responde ao outro com ofensa. Olha o que diz o versículo 22. A quem proferir um insulto ao seu irmão, chamando-o de tolo. Veja, Jesus está dizendo aqui que quem quer segui-lo, Jesus está dizendo a todas aquelas pessoas que querem segui-lo, que nós podemos ter potencialmente uma postura assassina, quando a nossa ira desenfreada se coloca diante de um outro irmão para ofendê-lo.
não é apenas tirar a vida biológica de alguém, mas é a minha ira se levantar para ofender o irmão. E a gente sabe como ofender o irmão. É esse insulto homicida na alma em relação a alguém. Essa postura consciente em ferir o outro. Essa postura consciente em dizer para você mesmo: eu vou falar e vou ferir. Mas é seu irmão, e vou matá-lo. Abel era irmão de Caim. É porque para nós funciona mais ou menos assim: já que eu não vou enfiar uma faca no meu irmão, ainda que eu tenha vontade, já teve, ainda que eu não pegue a faca e degole ele, então eu vou atirar nele com todas as minhas palavras e maldades possíveis, para matá-lo diante dos homens, para matá-lo diante da igreja e para matá-lo diante de mim. A ira faz isso. O problema é quando a gente chega no versículo 23. O versículo 23 começa agora a apertar um pouquinho mais o nosso coração. Depois eu vou voltar um pouquinho mais no versículo 22, mas olha o que diz o versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, trazer a sua oferta ao altar. Jesus agora mudou o cenário. Nós estamos diante do culto público. E que fique bem claro que oferta aqui não é levar dinheiro. Oferta aqui é toda atividade que você realiza na igreja, com seus dons, com seus talentos. Tudo que você oferta como talento e como dom é uma oferta a Deus. Se você toca, é uma oferta. Se você prega, é uma oferta. Se você se dedica a qualquer outra atividade ministerial na igreja, é uma oferta que você dá ao Senhor e uma oferta que você dá à igreja. E o texto continua: se ao trazeres a tua oferta no altar, e ali, enquanto você estiver fazendo o que você faz, em nome de Jesus, em nome de Deus, para a edificação da igreja, ali, e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, Jesus é muito claro aqui. Jesus não está dizendo assim: se você tem alguma coisa contra alguém, você vai lá vai no altar entregar a sua oferta, e você tem alguma coisa contra alguém. Jesus não falou isso. Ele falou: se você vai até ao altar e você sabe que alguém tem alguma coisa contra você. Alguém tem alguma coisa contra você. Eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim. Eu sei. Você sabe, e o que você faz? Continua a ofertar a minha oferta. Eu continuo a oferecer a minha oferta. Eu sei que alguém está mal comigo, mas eu continuo no culto. Eu continuo na prática religiosa. Eu continuo girando a máquina religiosa. E a gente não faz absolutamente nada para resolver. Eu tenho a impressão de que a gente foge dessa postura que Jesus está dizendo. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai resolver. É porque é mais fácil a gente manter a postura religiosa. A gente cumpre com os afazeres da igreja. A gente oferece a nossa oferta a Deus com os meus dons, com os meus talentos, e vida que segue. Porque afinal de contas, a igreja é grande, eu não preciso cruzar com o irmão. A mesa da comunhão é grande, eu não preciso sentar na mesma mesa que ele.
Eu não preciso de pegar o café na mesma hora que ele está pegando. Eu espero ele sair, e quando ele sair e for embora, eu pego. E pego ainda do outro lado para não pegar o cheiro do irmão. Eu chego um pouco atrasado, dou uma olhada na distribuição dos irmãos da igreja e vejo onde é que ela está sentada, e aí eu vou para o outro lado. Se ela está sentada na ala sul, eu vou para a ala norte. Porque a igreja é grande, eu não preciso me relacionar com ele. A gente até participa da ceia junto, a gente come do mesmo pão, a gente bebe do mesmo cálice, mas eu não estou junto com ele. É interessante porque a gente é muito mais propenso a lembrar quando temos algo contra os irmãos. É muito mais fácil a gente lembrar quando alguém tem alguma coisa contra nós do que eu entender que alguém tem algo contra mim. Quando essa divisão, é muito mais fácil entender assim: poxa, fulano não gosta de mim. Mas eu sei que algo no coração dele aconteceu para que eu morresse para ele. E se eu sei isso, se eu sei disso e não faço absolutamente nada para resolver isso, o pecado é grande, o colapso é grande no meio da igreja. Sabe o que é que Jesus diz no texto? Jesus está dizendo que se você sabe que o irmão tem alguma coisa contra você, Jesus está dizendo assim: olha, deixa a sua oferta aí, aonde você está, e vai resolver isso primeiro. É como se como se Deus dissesse assim para você: viu, deixa aí, eu espero, vai lá. Não, Senhor, mas deixa eu tocar para você, mas Senhor, mas deixa eu pregar, mas Senhor, deixa eu ser o líder, mas Senhor, deixa eu... Não, mexe com isso aí não. Vai lá, eu espero, fica tranquilo. Daqui eu não saio, eu tenho a eternidade toda para esperar. Você eu já não sei, né? Mas eu estou aqui esperando, pode ir lá que eu espero você. A postura paciente de Deus em esperar que a gente resolva algo para depois a gente ofertar a Ele aquilo que a gente tem. E sabe por que Ele pede isso? Porque reconciliar com o irmão, essa é a oferta de amor. É um amor que abre mão de si mesmo em busca da reconciliação. Isso é o amor. Amar é a gente superar a nós mesmos. Amor é a superação de si mesmo. Amor é ter essa coragem de você morrer para o seu egoísmo, para o seu ego mimado, e se esquecer em prol do outro. E aí você deixar ali a sua oferta, porque você vai até o irmão. Mas sabe qual é o grande problema nosso? A gente quer fazer a lei da compensação. A lei da compensação funciona mais ou menos assim: Deus, eu oferto, eu dou a minha oferta, eu ofereço os meus dons, mas eu não preciso me reconciliar com o irmão. Esse é o colapso da igreja. Não existe evangelho nessa postura, não existe Jesus nessa postura. A igreja ela entra em colapso quando nós ofertamos a Deus, mas o nosso irmão já não é mais irmão. Nós entramos em colapso quando nós oferecemos a Deus os nossos dons, talentos, competências, recursos financeiros, tudo. Mas o irmão já não é mais irmão. A irmã deixou de ser irmã para mim. Eu quero que agora você preste muita atenção no que eu vou dizer. Perceba que a expressão irmão, ela vem acompanhando o texto na íntegra. Na íntegra. O texto, a palavra irmão, ela vem sendo expressa toda hora por Jesus. Mas quando a gente chega no versículo 25, a figura muda. Não tem mais irmão. No versículo 25, o irmão se torna um adversário.
Versículo 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. E agora a gente começa a entender quando é que nós matamos um irmão no nosso coração. Essa ira desenfreada contra o nosso irmão, essa ira desenfreada que nasce em nós, ela transforma o nosso irmão em um adversário. Já não é mais meu irmão, é um adversário. O grande problema é que a palavra adversário aqui é a mesma usada pelo apóstolo Pedro para se referir ao diabo. O diabo, o vosso adversário. O diabo é o nosso adversário. Satanás é aquele que nos acusa. E agora eu preciso fazer uma diferença bem clara aqui. Enquanto o diabo acusa você pelos seus erros e etc., sendo o seu adversário, o seu irmão, que se transformou de irmão para um adversário, ele não se torna um adversário para te acusar. Não. Ele se tornou um adversário porque a sua consciência o acusa em relação a ele. Não é o seu irmão transformado em adversário que o acusa, mas é a sua consciência que o acusa, porque você olha para ela e você olha para ele e você já não vê mais ele como irmão e como irmã, você a vê como um adversário. Em outras palavras, o irmão se tornou um diabo para você. O irmão se tornou um demônio para você. O irmão se tornou um Satanás para você. Sabe quando é que nós matamos uma pessoa? Quando nós a demonizamos. Toda vez que nós satanizamos uma pessoa, toda vez que nós demonizamos um irmão, nós convertemos essa pessoa de irmão para adversário. E pasmem, quantos são os irmãos que olham para outro irmão e dizem assim no fundo da alma: eu quero que esse irmão vá para o inferno, ele não merece o céu, é um mau caráter. Toda vez que um irmão demoniza o outro, nós acabamos por matar essa pessoa em nós. E sabe qual é o pior? Nós criamos um Satanás que nós não damos conta de exorcizar. E Jesus está falando que se você vai oferecer a sua oferta, se você vai oferecer a sua oferta a Deus, tendo convertido o seu irmão a um demônio no seu coração, um adversário, você o matou. Toda vez que um irmão seu é demonizado no seu coração, você o matou. Então, quando Jesus está dizendo, não venha oferecer a sua oferta, vá até Ele, o que Jesus está dizendo é: reconverta no seu coração aquele irmão que se tornou um adversário, para que ele se torne de novo um irmão. Deus espera a sua oferta para você resolver primeiro. Porque quando nós convertemos nosso irmão demonizado no nosso coração de novo para um irmão amado, quando ele deixa de ter essa imagem satanizada, ele se torna um irmão de novo, sabe o que acontece? A oferta no culto é aceita. Enquanto o irmão está morto para você,
Enquanto o irmão se tornou um adversário, não adianta mandar oferta, não adianta oferecer os seus dons e talentos. Mas a partir do momento em que esse adversário que você matou, a partir do momento que esse irmão, que você já não consegue mais olhar nos olhos dela, dessa irmã, desse irmão, que você já não chama mais de irmão, mas o trata como um adversário, satanizando-o e mandando-o para o inferno, na sua alma e na sua consciência. Quando há uma conversão de novo para irmão, a sua oferta é aceita. Sabe por quê? Porque quando nós nos reconciliamos com o irmão, nós já fazemos a Deus. O grande problema é que a gente quer fazer as coisas para Deus sem nos reconciliarmos com o irmão. Não existe isso. Culto não é trabalho religioso aos domingos. Que fique bem claro. Culto não é trabalho religioso aos domingos. Culto é adorar a Deus na vida. De modo que o seu irmão é irmão. E não um demonizado que você matou e mandou para o inferno. E sabe o que é que acontece? Quando nós insistimos na oferta a Deus, matando o nosso irmão, que já não é mais irmão, que é um adversário. Sabe o que acontece quando a gente insiste nesse ciclo vicioso, insano e maldito de dar oferta, mas não ter irmão, ter um adversário? Culpa! Nós estamos culpados diante do tribunal de Deus. Culpados. Jesus fala nesse texto sobre tribunal no seu sermão. E a ótica que ele aplica esse tribunal é pela ótica da culpa. Versículo 25. Ele diz: resolva com o seu adversário enquanto está a caminho, enquanto houver vida. Resolva com o seu adversário enquanto está sob a luz do sol. Resolva enquanto houver vida, porque depois que a noite aparecer e o tempo não lhe restar, a culpa irá condená-lo. A culpa irá condená-la. Você já viu essa história? De gente que ficou sem se falar 15 anos por conta de uma besteira, de uma bolacha de água e sal. Brigar por uma bolacha de água e sal, vamos botar bono, porque é melhor, né? Dá um fight melhor. E essas pessoas eram amigas, eram irmãs, mas se distanciaram profundamente, se demonizaram uma a outra. E no leito de morte, quando uma morre e a outra fica viva, a que fica viva carrega culpa. Por quê? Porque o irmão se tornou um adversário e não teve tempo, não andou no caminho para reconverter esse irmão que se tornou um adversário para um irmão de novo. Culpa. Culpa. Mas há uma outra implicação nesse tribunal. Uma implicação que eu vou chamar, digamos, uma implicação um tanto quanto escatológica. E aí eu preciso voltar alguns versículos para trás. Quando nós convertemos o nosso irmão, quando nós matamos o nosso irmão no nosso coração, e ele já não é mais irmão, mas é adversário, demonizado por nós, a ponto de nós querermos distância total dessa pessoa. E aí, quando ele se torna um adversário, e nós o chamamos de tolo,
Ou seja, nós o ofendemos a ponto de questionarmos a salvação dele. E quando eu e você nos tornamos juízes espirituais de salvação e mandamos pessoas para o inferno, porque nós não resolvemos as nossas questões, o texto diz que se nós fizermos isso, nós é que podemos estar indo para o inferno, não quem nós acusamos. Versículo 22, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. É claro que não é para você, se você chamar alguém de, ô seu tolinho, você está indo para o inferno. Não é isso, é a essência do que eu estou dizendo da ofensa. O homem que diz ao seu irmão que ele, sendo irmão, está condenado ao inferno, essa pessoa que diz isso está em perigo de ir ao inferno ele mesmo. A dureza do nosso coração nos leva a esse colapso no meio da igreja. O colapso da gente ofertar a Deus, demonizando o nosso irmão ao mesmo tempo. Eu oferto a Deus, mas ele não é irmão. É um demônio, cruz credo. Longe de mim, apartai-vos de mim. Não tenho parte com você. Isso é um colapso. É por conta da dureza do nosso coração. Samuel foi um menino, uma das vítimas do massacre em Suzano. E o Samuel, ele desenhava. Ele criava ilustrações. E o menino desenhava tão bem que ele criou uma ilustração de um livro infantil. Como consertar um coração quebrado. Irônico, para não dizer triste. Ele fez o desenho do livro. Como consertar um coração quebrado. E eu não sei por conta das conjunturas da vida, mas ele foi vítima de um coração quebrado. Nós, os irmãos, nós podemos vitimizar os outros com os nossos corações quebrados e chamar o nosso irmão de adversário. Você é um adversário. Eu estou contra você. E eu queria fazer uma ponte com o desenho, com o livrinho que o pequeno Samuel desenhou ou ilustrou. E dizer que só Jesus pode consertar um coração quebrado. E o modo como Jesus conserta um coração quebrado? Pelo amor. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, diz que o amor é capaz de cobrir multidão de pecados. O amor é capaz de encobrir multidões de pecados. E eu, quando li esse texto pela primeira vez, indaguei. Porque eu disse para mim mesmo, não, o Pedro errou, não pode ser o amor, tem que ser o perdão. O perdão que cobre multidão de pecado. Porque quando eu perdoo, está perdoado, acabou o pecado. Não é o perdão, é o amor. Porque o perdão é filho do amor. Eu perdoo porque primeiro amo. Se não amo, eu não perdoo. Se não amo, não perdoo, demonizo o outro e ele morre para mim. Quem perdoa descobriu um caminho sobremodo excelente. O amor.
O amor que vem do Pai. E Deus sabe conjugar esse negócio. Porque Deus amou o mundo, deu o Filho. Porque Jesus amou, se entregou em favor de muitos. Então, aquele irmão ao qual eu demonizei e o matei na minha alma, só se tornará irmão quando eu o amar novamente. Sem amor, nós nada seremos. E o único jeito de sermos conhecidos no mundo como discípulos de Jesus não é ter uma igreja estruturada, não é ter templo novo, não é ter ar-condicionado, não é ter 5 bandas. O único jeito de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus é nos amando. E se nós não nos amarmos, a última opção é nos demonizarmos. Ao invés de sermos irmãos, somos adversários debaixo do mesmo teto religioso e debaixo da mesma experiência religiosa. Um ciclo, um colapso que há de matar a igreja. O colapso na igreja cessa quando nós amamos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré, para que se nessa noite você quer ofertar a Deus os seus dons e talentos, mas você sabe que alguém tem algo contra você, deixa a oferta. Deus vai sentir prazer em esperar. E se você está mandando alguém para o inferno, dentro do seu coração, está na hora de você entender que talvez o cheiro do enxofre está mais para você do que para ele. E está na hora de você descobrir o caminho sobremodo excelente chamado amor, e que é uma decisão. Eu decido amar. E porque eu decido amar, o irmão endemonizado para mim, a qual tem que ficar longe de mim, se torna de novo irmão, onde eu sento na mesma mesa que ele como, onde eu sento na mesma mesa que ela e como. Isso é muito sério. Nós podemos entrar em colapso na igreja quando a gente vem para ofertar, mas nós matamos o nosso irmão no nosso coração, porque de irmão ele já não é mais, se tornou um adversário. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos irmãos, porque a cruz nos fez irmãos. Nós não somos irmãos por uma placa denominacional. Nós não somos irmãos porque estamos alinhados teologicamente a um caminho teológico. Nós somos irmãos pelo sangue de Jesus. Nada além. Vamos ficar de pé? Queremos sair daqui nessa noite, Jesus, reconciliados contigo. E estar reconciliado contigo não é oferecer um culto ao Senhor estando matando o irmão no nosso coração. Nós queremos oferecer um culto ao Senhor em comunidade,
e vivendo o mistério da comunidade. Esse mistério de amor que nos envolve, que por tantas vezes, por conta do nosso pecado, nós o sufocamos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está matando, enterrando irmãos nos seus corações, que nessa noite o Teu Espírito Santo traga cura. Se nós sabemos que alguém está ferido por nossa conta, que nós possamos ser corajosos de deixar a nossa oferta no meio do caminho para resolver com o irmão, porque quando resolvemos com o irmão, o nosso culto começa, porque o Senhor aceita a nossa oferta. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, dos relacionamentos que aqui estão, e que em nome de Jesus, o Senhor não permita que nós venhamos a entrar em colapso, com um descaso com o nosso irmão, tratando-o como um adversário. Cura-nos, faz de nós de fato uma igreja que te ama e que, porque recebe do teu amor, ama também o próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, te curando e tirando todos os adversários irmãos da sua alma, tornando-os irmãos de fato, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.